Olá, pessoal. Olá, olá. O pessoal está entrando aqui aos pouquinhos. Muito bem-vindas e bem-vindos. Oi, gente. Olá, olá. Estamos começando o nosso painel tão esperado em português. Muito feliz que vocês estão aqui. Muito obrigada por se juntarem conosco. Obrigada, pessoal. Vamos chegando. Se vocês quiserem, na medida que vocês forem entrando, colocar aqui no chat de onde vocês estão se conectando com a gente. A gente está bem curioso para saber. Eu estou vendo alguns nomes aqui conhecidos já do evento, da nossa comunidade. Se vocês quiserem colocar de onde vocês estão se conectando aqui. Temos Hansel, da Nicarágua. Muito bom. E, gente, a gente vai começar esse painel de uma forma bem especial. Como vocês têm percebido, a gente tem começado os painéis aqui no Summit de um jeito um pouquinho diferente, temos inserido um pouco de arte, um pouco de música, e hoje a gente vai começar com uma canção também, que eu escrevi junto a um amigo muito querido, Nicolas. Nicolas, um beijo para você, se você estiver assistindo. É a primeira vez que a gente compartilha essa canção de forma pública, assim, então espero que vocês gostem. Tá bom? E aí, aos pouquinhos, o pessoal vai entrando. Deixa eu compartilhar aqui. Aproveitem. Tarap, tap, tarap, tap, tarap, tap, tarap, darada, darada. Às vezes meio minguante, ou quarto crescente, um rastro de luz, ou um sol nascente. Seguimos em frente, fazendo um dia melhor. A margarida no campo, a jasmim no seu quarto, um caminho no céu, estrela cadente. Seguimos em frente, fazendo um dia melhor. Mas nós vamos conseguir mudar. Lágrimas por um sorriso, nós vamos conseguir tocar alguém com as notas desse improviso. Darap, tap, tarap, tap, tarap, tap, tarap, darada, darada. Darap, tap, tarap, tap, tarap, tap, tarap, darada, darada. Na madrugada distante, num brilho presente, beijamos as flores, buscamos sementes, levamos a vida, fazendo o mundo melhor. A gente é samba e domingo, mar e lua cheia, eu indo, tu vindo, descalços na areia, levamos a vida, fazendo o mundo melhor. Mas nós vamos conseguir mudar. Lágrimas por um sorriso, nós vamos conseguir tocar alguém com as notas desse improviso. Darap, tap, tarap, tap, tarap, tap, tarap, darada, darada. Darap, tap, tarap, tap, tarap, tap, tarap, darada, darada. Mas quando o sol é poente, todo abraço descrente cobre as nossas dores, tudo que a gente sente vira então esperança pra fazermos um mundo melhor. Aê, espero que vocês tenham curtido. Nicolas, muito obrigada por ter gravado essa canção pra gente. Foi um prazer escrever com você. Então, galera, vamos lá. Sem mais delongas, muito bem-vindos. É um prazer moderar esse painel super importante hoje. É um painel que, sem dúvida, vai nos ajudar a compreender um pouquinho melhor
qual é o poder que todos os jovens agentes de mudança que estão aqui presentes, pessoas que vão nos assistir depois, podem ter nos tempos tão incertos que a gente tem vivido. E esses tempos não têm sido fáceis, né, gente? A gente tem enfrentado sérios problemas sociais, ambientais, que vão muito além de nós mesmos, e mesmo assim a gente escolhe persistir. A gente acredita que a mudança é possível e a gente insiste em cultivar essa esperança de criar um mundo melhor. E por isso hoje eu estou acompanhada de um grupo de jovens que, além de fazerem parte da nossa rede na Global Changemakers, tem exemplificado de fato o que é esse poder de resiliência, de motivação, que vai além de um simples propósito e os ajuda a atuar pela sua comunidade. A gente tem a Isabela, que é uma jovem empreendedora social e fundadora de 2 ONGs, as Garotas pelo Mundo e as Gotinhas do Bem. Tem a Madalena, que está se juntando a nós lá de Portugal, e que é médica e luta pelo acesso à informação e direitos de saúde sexual e reprodutiva. A gente tem a Giovana, cujas experiências incluem educação política, ativismo pela educação, por meio de iniciativas que promovem acesso a oportunidades a jovens brasileiros, liderança comunitária em prol dos direitos das mulheres e também pela redução das desigualdades. E a gente tem o Lucas, que além de ser também da rede da Global Changemakers, é diretor e fundador do Instituto Matizes de Pesquisa e Educação para a Equidade. Ele é também pesquisador, antropólogo, advogado e palestrante sobre diversão e inclusão com foco LGBTIA+. Então, para começar a nossa conversa, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente e já responda a seguinte pergunta, que é para a gente começar o nosso papo. Na sua percepção, qual tem sido o papel das juventudes nesse período tão incerto que a gente tem vivido? Vamos começar com a Isa. Perfeito, Yas, muito obrigada. Boa tarde, gente. Meu nome é Isabela Schmidt, eu tenho 17 anos. Eu sou de uma cidade interior de São Paulo chamada Varé. E só um detalhezinho, eu sou a fundadora do Garotas pelo Mundo, que é uma ONG que trabalha com empreendedorismo social para jovens e como começar o seu primeiro projeto, como se desenvolver e também consultoria para projetos sociais de jovens que já existem. E o Gotinhas do Bem, eu sou só a CEO, mas eu não fundei. Quem fundou foi a maravilhosa Luísa Villanova, em 2017, e que trabalha levando habilidades socioemocionais para crianças de comunidades carentes. E, na minha opinião, assim, né, qual é o papel da juventude nesse momento? Acima de tudo, esperança, que é o que eu tenho percebido que quando você vê pessoas tão novas que já cresceram num mundo que, querendo ou não, está num estado de colapso, né, que tem passado por uma pandemia, que tem passado por tantas dificuldades, tão jovens e com tantos problemas, tendo a educação prejudicada, e você vê que mesmo assim elas perseveram, que elas estão ali, elas estão se juntando, se reunindo, elas estão falando do que elas estão vendo, elas estão denunciando aquilo que está errado, então, enfim, se colocando como pessoas que estão dispostas a gerar mudança, para mim isso é o mais importante, e é o que é capaz de fazer realmente uma mudança sistêmica. Então você está inspirando quem está vindo, mas também quem já está aqui ficou tipo, meu, por que eu ainda não fiz nada? Sabe? Ou então, por que eu não estou me preocupando com essas coisas, ou eu nunca tinha visto as coisas por essa perspectiva? Então, para mim, é realmente assim, ser o primeiro passo dessa geração de trazer algo que ainda não está acontecendo e que pode acontecer no futuro. Boa, obrigada, Isa. Gi, você quer falar um pouquinho, se apresentar? Maravilha, muito obrigada, Isabela, incrível a sua resposta. Bom, muito prazer, pessoal, eu sou Giovana Vilhena, eu tenho 20 anos, hoje eu faço curso de Direito no INSPER, aqui em São Paulo, mas eu sou de Minas Gerais, de um distrito de 3 mil habitantes, eu morei a maior parte da minha vida no interior, e foi lá em Minas que eu me apaixonei por engajamento, no geral, comecei no voluntariado, depois passei por experiências com educação política, com ativismo pelos direitos das mulheres, cheguei a fundar um projeto que tive a ajuda, né, do Global Changemakers para tocar no ano passado, para ajudar alunos da rede pública de Minas Gerais na pandemia, projeto Supermentores. A gente atuou temporariamente ajudando os alunos, né, diante da situação da pandemia, e o Enem, né, muitos alunos preocupados, sem ter perspectiva. Então, esse foi um dos trabalhos aí que eu fiz com o Global Changemakers. E atualmente atuo mais dentro da universidade, mas sem deixar de lado minha paixão por educação política, por exemplo, atuando no Politize, sou líder do Politize, e com ações pontuais também. Bom, sobre a resposta para essa pergunta que é tão importante, que é o papel do jovem nesse tempo
tão realmente difícil, incerto. Sem dúvidas, eu descreveria com 2 palavras. A primeira é criatividade, porque a gente vê os jovens se desdobrando de várias formas diferentes para ser acessível, para chegar nas pessoas que eles querem atingir. Então, assim, eu vi durante esse tempo de pandemia tantas ideias inovadoras de resolver problemas que a gente só via acontecer e não existia de fato uma iniciativa para combater. Então, quando o jovem ele usa os recursos que ele tem, que é a internet, ele faz vaquinha, ele vai atrás e consegue realizar tantas mudanças que você não imaginava que seriam possíveis, né? Então, essa parte de ter essa criatividade para se desdobrar e resolver um problema que toca seu coração é algo muito incrível e que inspira outras pessoas. E o segundo ponto, claro, é o protagonismo, porque são jovens que estão ali, igual a Isa comentou, vivendo a sua vida, vivendo aqueles problemas, e eles se veem na posição de protagonistas, de pessoas que vão resolver esses problemas, que são responsáveis. Eu me preocupo com o meio ambiente, eu me preocupo com a desigualdade, então eu sou responsável por isso, faz parte do meu papel enquanto cidadão, melhorar esses problemas. Eu tenho habilidades, eu tenho redes, então é você tomar a frente desses problemas, tentar solucionar e inspirar outras pessoas nesse caminho, porque sem dúvidas você vê jovens fazendo coisas incríveis que muitas pessoas, né, não chegariam a ter essa criatividade, a ter essas iniciativas, né? Então, eu acredito muito nesse papel criativo e protagonista que o jovem ocupa diante desse tempo, né, muito difícil que a gente está passando. Que legal, Gi, que legal, obrigada. Realmente, a gente vê aqui na Global Changemakers, pelo menos diariamente, jovens exercitando sua criatividade, esse potencial para inovação, para criar soluções das mais simples às mais complexas, para a gente poder criar um mundo mais inclusivo, mais justo, né? E Madalena, o que você acha? Olá a todos. É muito bom estar aqui de volta ao Summit, passado 2 anos. Sabe sempre um bocadinho a casa, é sempre muito bom. E estar aqui e ter a oportunidade de falar com vocês e falar com todos os meus colegas de painel é sempre muito bom. Pronto, como a Yasmin já disse, eu tenho 24 anos, terminei o meu curso de Medicina mesmo agora em julho, portanto para o ano vou começar mesmo a praticar. Agora estou assim num período meio estranho que nós temos aqui em Portugal, não sei se no Brasil também acontece, mas temos assim uma grande prova para podermos escolher a nossa especialidade no futuro. E pronto, e agora é o meu foco, tem sido o meu foco principal, tem sido isso. Durante todo o curso de Medicina nós tivemos muitas oportunidades proporcionadas pela nossa Associação de Estudantes da faculdade, de nos envolvermos muito com a comunidade local e termos este papel de promotores de saúde, e foi muito essa a minha ligação também com a comunidade que me fez estar aqui. Pronto, sempre me envolvi nos projetos de saúde sexual e reprodutiva. Nós trabalhávamos muito com crianças e adolescentes nas escolas. Fui durante 2 verões a Moçambique também trabalhar com uma comunidade local de lá, tentar promover a saúde e bem-estar e a capacitação da comunidade nesse sentido. E o último projeto e mais recente foi o que fiz com a Global Changemakers, um curso de menstruação e saúde sexual e reprodutiva que está disponível e online e grátis para todos os que quiserem ir aprender um bocadinho, e é mesmo muito interessante. Em relação à pergunta que tu fizeste, Yasmin, e não podia deixar de concordar mais com a Isabela e com a Giovana, acho que este está a ser realmente um período muito difícil, de muita mudança, que se calhar a nossa geração ainda não tinha percepcionado um período assim tão difícil. Acho que os jovens, exatamente como a Giovana disse, tiveram aqui um papel de protagonistas, porque não fazendo parte de um grupo de risco, ou seja, sendo as pessoas que estavam menos em risco durante a pandemia, foram as pessoas que tiveram aqui que saltar para a frente num papel de proteção do outro. Portanto, destaco aqui muito a solidariedade também da juventude. Aqui em Portugal viu-se muito vários projetos que surgiram de ajuda à comunidade, de aquisição de bens para as populações de maior risco e para os grupos de maior risco quando as pessoas estavam em quarentena. Portanto, destaco aqui muito este papel de solidariedade e ativismo, acima de tudo, porque neste período em que muitos dos nossos direitos também foram suspensos com os confinamentos e quarentenas obrigatórias, muita parte aqui da educação e da saúde também puderam ter sido postas aqui em causa, e acho que faz todo o sentido neste momento, e acho que os jovens também se aperceberam disso, nós enquanto geração, que temos que lutar pelos nossos direitos e que temos que ser nós.
Raramente os jovens são envolvidos nas grandes decisões políticas, infelizmente isso ainda acontece muito, e eu acho que este realmente é o grande desafio desta geração, neste período tão complicado, é fazer ouvir a sua voz e fazer parte das grandes decisões, porque nós também temos muita coisa para dizer. Com certeza, Madalena, muito obrigada, com certeza. Então, por enquanto a gente falou que jovem é esperança, nosso papel é muito de criatividade, de inovação, de inspirar outras pessoas, de ser protagonista desse processo todo, promover solidariedade na nossa comunidade, se tornarmos ativistas pelos nossos direitos. Que mais, Lucas? O que você acha que pode ser o papel do jovem nesses tempos tão incertos? Oi, Yasmin, obrigado por esse painel tão bacana que a gente está participando. Boa tarde a todos que estão também nos ouvindo. Bom, meu nome é Lucas, eu tenho 30 anos, eu participei do LACES, que na verdade é um encontro regional que o Global Changemakers fazia, né, em 2011, participei como peer em 2018, foi quando a gente se conheceu também no Summit. E, bom, você me perguntou sobre o que o jovem é, né, no dia de hoje, o que o jovem pode significar frente a tempos tão, de fato, incertos, né? Eu acho que as minhas colegas de mesa já super arrasaram, assim, nas definições. Eu acho que algo que eu talvez acrescentaria seria coragem, né? Porque me parece que ser jovem hoje em dia, num mundo como esse, é ter coragem mesmo para poder enfrentar, né? Acho que obstáculos que tem, sim, pelo menos se não se avolumado, tem pelo menos se colocado aí cada vez mais de forma nítida, né? A minha atuação ela é bastante direcionada a direitos de gênero e sexualidade, sobretudo direitos LGBTQIA+, e eu acho que quando a gente fala de jovens, né, e desses direitos, a gente está falando justamente desses dois processos, né? Um processo de aumento de um certo conservadorismo que tem aí nos dificultado bastante. Há uma série de debates, né? Inclusive a gente tem desenvolvido, junto com o Global Changemakers, um projeto que eu desenvolvi chamado Educar para Prevenir, justamente focado aí nas escolas e no debate da educação sexual e de gênero nas escolas, que hoje em dia tem sido interditado, não só no Brasil, mas em diversos países, né? Então, se por um lado a gente está tendo tudo isso, eu acho que por outro, as nossas forças, grande parte da nossa força de resistência a esses processos, parte justamente da juventude, né? Justamente de pessoas que chegam hoje ao mundo e falam: eu não vou voltar para o armário, né? Eu não vou voltar para trás. E isso tem sido muito, muito importante mesmo, né? Num processo que não tem sido simples, mas eu acho que tem sido de uma disputa na qual a gente, pelo menos, tem muita firmeza naquilo que a gente está dizendo. Então, precisa ter muita coragem para ser jovem hoje em dia, né? Com certeza, precisa ter muita coragem. E, gente, alguns de vocês comentaram um pouco sobre a pandemia, né? Tanto nas dificuldades que ela trouxe, quanto acho que a maioria de vocês começaram ou escalaram projetos de alguma forma durante a pandemia. Eu adoraria escutar um pouquinho mais sobre isso, assim. O que vocês acreditam que foram alguns desafios que esse momento trouxe, especialmente para os grupos com os quais vocês trabalham, e quais foram algumas oportunidades, assim, que vocês veem nesse período, né, e que vocês acreditam que vão permanecer mesmo depois que ele passe. Quem quiser começar, pode ficar à vontade. Ok, aí depois se alguém quiser ir, gente, fica à vontade, tá? Eu acho que, assim, primeiro da minha parte, claro que eu não gostaria que a pandemia tivesse acontecido, claro que foi, né, um evento, está sendo ainda um evento muito doloroso para todo mundo, mas se não tivesse sido a pandemia, eu não acho que eu teria feito 1/3 do que eu fiz. Isso é a grande verdade, assim. Porque eu estava com essa ideia, contando um pouco mais do surgimento aqui do Garotas pelo Mundo. Sou de uma cidade muito pequena no interior de São Paulo, nunca tinha tido contato, eu não sabia que pessoas ainda mais jovens criavam projetos, faziam iniciativas. Para mim, sabe, eu sabia que você é jovem, você vai para a escola, você vai para a faculdade, se forma e por aí vai. Não sabia que isso era uma possibilidade. E mais pro começo do ano passado, começo de 2020, antes da pandemia e tudo, eu estava pensando que eu queria criar um grupo de discussão, alguma coisa, só para me reunir realmente com os meus amigos, mas eu ficava pensando na hora certa, né? Não, tem que ser um momento que eu tenha um tema legal, que meus amigos estejam prontos, tudo tem que, né? Os planetas vão se alinhar, o céu vai abrir, vai dar tudo certo. E esse momento não chegava, e fiquei postergando isso em janeiro. Até que chegou março, chegou a pandemia, e eu falei assim,
não vai ter um momento certo, não vai existir um momento perfeito para trabalhar com isso. Desculpa, gente, os cachorros estão latindo muito alto, posso colocar um fone? Dá para te escutar bem. Então tá bom. E daí, quando isso aconteceu, eu fiquei, não vai ter um momento certo. E na mesma semana, eu fiz a primeira reunião do Garotas, chamei uns amigos e falei, gente, vamos discutir sobre o que tá rolando? Vamos desabafar? E começou assim. E foi começando, e uma outra vantagem, assim, que eu vejo é que pelas plataformas digitais, a gente conseguiu alcançar muitas pessoas. Então, um projeto, por exemplo, eu, antes da pandemia, as únicas pessoas que eu conhecia fora da minha cidade eram meus parentes distantes, sabe? Eram os meus primos. E hoje em dia eu posso falar que eu conheço pessoas em mais de 20 países, tranquilamente. Muito graças ao Global Changemakers, mas também, assim, por essas conexões de um amigo chama outro amigo, não sei o quê, tantos sotaques, tantas expressões, tantos, né? Então, para mim foi muito fantástico. Porém, claro que além de todas as dificuldades do momento, de você não poder fazer ações presenciais, então no Gotinhas do Bem a gente trabalha em escolas. Eu não posso colocar meus voluntários em risco e colocar eles para trabalhar numa escola agora e nem colocar as próprias crianças em risco. Então, a gente teve que se reestruturar, fazer um jogo de cintura, aprender a mexer em coisa que ninguém tinha mexido antes, como que a gente consegue resolver isso. E outra coisa que para mim tem sido uma dificuldade muito grande é que, assim, a gente se reúne para falar de problemas sociais, o que não é fácil. A gente sabe que a gente está tratando de coisas que a gente provavelmente não vai resolver até o resto da nossa vida, sabe? A gente pode melhorar, a gente pode, mas assim, muito provavelmente eu não vou conseguir acabar com a fome no mundo. Eu vou conseguir amenizar, eu vou conseguir ajudar algumas comunidades. E você ter essa noção, assim, são tantos problemas, você liga o rádio, você liga a TV e tá ali falando o tempo inteiro, não sei quantas mortes por Covid, é muito difícil, é muito difícil. E às vezes você quer estar pertinho das pessoas, né? Você quer dar um abraço, você quer consolar alguém, coisas que nesse meio virtual a gente não pode, a gente tem que aprender a contornar de outras formas. Mas, no geral, acho que esses são os meus pontos principais. Bom, obrigada, Isa. Muito bom. Alguém gostaria de complementar? Eu gostaria de falar de um ponto, comentar um pouco mais sobre esse ponto da oportunidade de conhecer pessoas diferentes e fazer as coisas funcionarem, mesmo no ambiente virtual. Eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente aprender novas habilidades também, né? Porque isso com certeza vai ser uma tendência, você vai ter que trabalhar cada vez mais em grupos diversos, então essa diversidade, o aprendizado que você tem, mesmo à distância, conversando com pessoas de outros estados, por exemplo, eu fiz muito trabalho com pessoas de outros estados, projetos, e as coisas funcionavam, né? É uma nova dinâmica. Então, apesar, né, da dificuldade de ter um engajamento, igual a Isa falou, você não tem como consolar uma pessoa, também é uma oportunidade de aprender novas habilidades, esse engajamento em grupo, como um grupo funciona nesse ambiente virtual. E um último ponto, né, de uma dificuldade que surgiu muito é o engajamento, porque as pessoas se sentem muito desmotivadas, cada um está ali lidando com inúmeros problemas, é difícil você ter um tempo ali para querer se dedicar a um projeto, a resolver um projeto. Você pode passar muitas horas na frente do computador e, enfim, qual é realmente o impacto que eu estou gerando? Então, eu notei um pouco dessa dificuldade de lidar com as pessoas no sentido de por que eu estou me engajando, por que eu deveria, olha como que está. Isso principalmente em relação à educação, porque é muito desanimador, por exemplo, você tenta resolver um problema na educação, sabendo que a pandemia impactou tão forte esse setor, né? Então, trabalhar essa motivação constante, mostrar que, né, apesar de tudo, a gente ainda está fazendo um trabalho incrível que está chegando uma pessoa de cada vez, 1% todo dia, eu acho que é algo que dribla muito a parte da falta de engajamento, mas ainda assim é um desafio muito grande. Então, trabalhar com exemplos, né, de como que jovens estão mudando as suas comunidades, estão mudando a realidade das pessoas ao seu redor, é sempre algo que eu utilizo ainda, até para me motivar, né? Porque todos os dias é desafiador, mas a gente continua aí. Muito bom, Gi. Obrigada por ter compartilhado um pouquinho do que te dá esperança também nesse momento muito difícil, né? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer também, porque a Isa trouxe essa questão de escutar notícias ruins o tempo todo e tudo mais, como que a gente mantém nossa resiliência, nossa motivação, nossa esperança viva, né? O que vocês acham, gente? Madalena, Lucas, vocês querem complementar de alguma forma? Sim, eu posso complementar agora. Eu acho que pronto, eu concordo com tudo o que elas disseram. Acho que é muito importante nós termos este ponto
de viragem. Acho que esta pandemia, e como acontece em todos os momentos de ruptura, que nos cria aqui a possibilidade de nós refletirmos sobre o futuro, sobre o que é que nós queremos para o nosso futuro, sobre qual é que é o caminho que nós queremos seguir, como é que nós queremos tratar o nosso planeta, como é que nós queremos tratar-nos uns aos outros respeitando o planeta. E eu acho que isto tem que ser muito a base do pensamento do futuro, é como é que vai ser a recuperação económica do mundo depois disto tudo, mas tendo em conta estes aspectos que são fundamentais, e sem estes aspectos não vamos ter nada para recuperar, nem nenhuma economia para recuperar, e eu acho que isto é muito importante nós fazermos aqui esta viragem depois de tudo o que aconteceu. Acho que com as desigualdades tão salientadas, as desigualdades sociais e económicas tão salientadas com esta pandemia, o acesso desigual à vacinação, nós temos ainda um caminho muito longo para percorrer, mas eu acho que se há uma parte boa desta pandemia, se alguma houver, é esta oportunidade realmente de olhar para o que acontece, para o impacto que isto está a ter, e tentarmos fazer um bocadinho diferente. Pronto, a minha experiência é um bocadinho diferente da vossa, se calhar, porque pronto, ao longo deste ano o ano passado, quando começou a pandemia, ainda estava a estudar, portanto tive as aulas também online, passei por todo o processo de confinamento. Nós aqui em Portugal tivemos com confinamento obrigatório durante 3 ou 4 meses, assim uma coisa louca mesmo, quase ninguém saía à rua, toda a gente tinha muito medo, e isto teve um grande impacto em toda a gente. Pronto, as pessoas estavam literalmente fechadas em casa, sem nada para fazer, a não ser olhar para o computador, ou olhar para a televisão, ou dar uma voltinha à volta de casa, e não havia mais que fazer. E isto, e era o tema que eu queria puxar agora a seguir, é o impacto que isto teve na saúde mental das pessoas. Pronto, e a minha experiência depois este ano vem aqui também puxar um bocadinho pela saúde mental dos profissionais de saúde, porque como eu tive este ano a trabalhar no hospital, e claramente vi muita exaustão, muito cansaço. As pessoas estão muito saturadas, mas mesmo assim o ser humano tem esta resiliência, esta vontade de continuar e persistir, e esta vontade de não deixar o outro cair e de cuidarmos do outro, que é muito bonita. Mas pronto, aqui terminando a questão da saúde mental, eu acho que esta pandemia, e no que diz respeito aos jovens, teve um grande impacto na saúde mental. Eu estava agora a ler por acaso há bocadinho, antes de começarmos o painel, que quase 1 em 7 jovens globalmente tem um distúrbio de saúde mental, e a maior parte deles não tem acesso a cuidados de saúde próprios para poder resolver este problema. É um tema que agora começa a ser mais falado e começa a perder mais o estigma, mas que mesmo assim ainda é muito estigmatizado. As pessoas são muito discriminadas por terem problemas de saúde mental e não sabem muito bem o que fazer. Estes problemas na adolescência têm um impacto muito grande na saúde global de uma pessoa, não é? No seu desempenho académico, no seu impacto funcional, social, a maneira como interagem com as outras pessoas, e também nos adultos que se vão tornar, porque podem arrastar estes problemas e levar estes problemas consigo, e que vão persistir na idade adulta se não tratarem. É mesmo muito complicado, mas acho que o facto desta pandemia ter surgido e destes temas estarem a começar a surgir também, podem levar a que se faça aqui uma coisa de uma forma diferente, e que se criem canais de comunicação diretos com os adolescentes e com os jovens, e porque a informação não está muito direcionada para os jovens, não é? Nesta fase específica da adolescência, é uma fase muito específica, e muitas das perguntas que os jovens têm, que os adolescentes têm, não são respondidas, e os canais de comunicação também não estão preparados para responder. E por isso é que eu acho, e na primeira resposta que eu dei sobre o que é lutar pelos direitos, os jovens têm todo o direito e o dever de lutar pelos seus direitos, e de criarem aqui um canal direto de comunicação com os jovens para proteger a sua saúde mental e para proteger o seu futuro. E pronto, deixar só aqui esta notinha sobre a saúde mental, porque acho que mesmo que é uma questão muito importante que surgiu agora com a pandemia. Opa, com certeza, Madalena. Obrigada por compartilhar isso. A gente tem pensado bastante sobre isso também aqui na Global Changemakers, e inclusive o tema do evento esse ano, né, é resiliência e fortalecimento do trabalho dos Changemakers em tempos incertos. Então a gente tem conversado bastante sobre como que nós, enquanto jovens, podemos
continuar o nosso trabalho, escalar o nosso trabalho e continuar com essa responsabilidade que a gente sente, né, por fazer o mundo melhor, mas ao mesmo tempo cuidar de nós, né, para poder fazer isso, afinal de contas. E acho que, como vocês falaram, meninas, a pandemia trouxe muito uma oportunidade da gente repensar como a gente quer lidar com alguns temas e com alguns problemas que foram evidenciados, né, pela pandemia. O que você acha, Lucas? Algum outro desafio ou oportunidade que você gostaria de comentar? Eu acho que pensando também muito a partir do que o pessoal está dizendo, né? Acho que quando a gente está pensando essa pandemia, a gente está pensando de fato um jeito novo de se relacionar, né? Então, acho que esse aprendizado ele nos faz também ter, né, tanto um pouco dessa dimensão do quanto é difícil hoje em dia a gente pensar processos que eram feitos com os nossos corpos, com as nossas presenças, né? Como que eles conseguem ser tão significativos como, por exemplo, a experiência de uma sala de aula, né? E a experiência da convivência escolar. Como que eles conseguem ser tão significativos no EAD, no online, como eles foram, como eles eram para quem experimentou em outros, né, em outras plataformas, e a gente sabe que esse contato, essa interação, ela é super importante, né? Mas eu acho que o tempo também foi correndo tão rápido que chegou um momento em que a gente já teve que aprender um pouco como as coisas funcionam na pandemia, até porque a gente percebeu que ela não ia acabar, né? Esse depois do normal, ele não vai muito acontecer, né? Ele já está acontecendo, já é isso, né? E quando passa muito tempo também, a gente precisa, né, a gente precisa sair dessa limitação que a gente se botou. Então, eu acho que tem e ainda continua tendo toda essa dificuldade mesmo de a gente lidar com essa dimensão, né, da substituição dessas relações presenciais por relações que não são mais presenciais, e com isso vem muito aprendizado, né? Então, eu acho que até a nossa, para quem toca projeto, para quem desenvolve o projeto, o quanto que isso muda, né? A relação com a tua equipe, a relação com os teus colegas de trabalho, com os teus colegas de projeto, né? E como que a gente antes tinha, sei lá, depois da reunião, 5, 10 minutinhos para poder desabafar, para poder contar alguma coisa. E eles são importantes no fim das contas, né? Você fala, pô, mas a gente tudo bem não ter, mas com o tempo você percebe que é importante, né? Que às vezes a gente vai ter que fazer uma reunião de Zoom e deixar 5 minutinhos lá no fim, como a gente costumava deixar antigamente, porque era isso que a gente precisava, né? Então, esses processos todos, acho que eles são também muito produtivos para a gente, porque, como as meninas mesmo disseram, isso vai criando habilidades, né? Habilidades para enfrentar um pouco essa realidade, esse presente, né? Mas eu acho que tem também, e aí fazendo um pouco, né, desse recorte para a dimensão LGBTQI e pensando também na pandemia, eu acho que quando a gente pensa na pandemia em jovens, a gente pensa num fluxo, né, de migração de alguns jovens de volta para as casas das suas famílias, o que é muito bom em uma série de casos, né, porque a família, ela tem aí muito esse sinal mesmo de acolhimento, né, essa dimensão de carinho, mas para as pessoas LGBTQIA+, nem sempre, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas LGBTQIA+, jovens, ao voltarem para suas famílias, elas começam, né, ou continuam a serem violentadas, justamente porque os índices de violência contra pessoas LGBTQIA+, jovens, eles têm aí muito, né, a família como um dos principais violentadores. Então, infelizmente, não são poucos os casos hoje de pessoas que até tiveram, né, que ter uma segunda identidade dentro de casa. A pessoa já tinha conseguido, sei lá, sair de casa, ir para uma faculdade, né, criar uma certa autonomia, e agora ela tem que voltar a um certo estágio, né, para poder combinar com a família ali, para que ela não sofra preconceito. Então, a gente tem um pouco dessa dimensão dura também da pandemia, que tem a ver um pouco com essa volta a um convívio familiar que nem sempre nos favorece, né? Não só em relação aos jovens LGBTQIA+, mas as meninas e adolescentes mulheres também, né? Onde os índices também de violência contra meninos e adolescentes dentro de casa acabam sendo bastante grandes, né? Então, a gente tem um pouco desse desafio, que estamos muito conectados, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de desafios pela falta da nossa conexão, digamos, no mundo presencial, né? Como que a gente faz? Eu acho que esse é um desafio que tem se colocado muito hoje para a gente. Com certeza, Lucas, e obrigada por ter trazido esse recorte, assim, super importante a gente pensar com todas essas oportunidades e novas formas de ver o mundo que a pandemia trouxe, quem que fica para trás, né? Quem que não é tão atendido por isso tudo, ou quem que é afetado negativamente por isso tudo, né? Eu queria conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Acho que todos vocês trabalham
com grupos que historicamente têm menos acesso à oportunidade, seja mulheres, seja pessoas com menos acesso à informação, pessoas LGBTI+, e observando esses desafios que vocês têm apresentado, né, que a pandemia intensificou de alguma forma, como que a gente pode construir um futuro melhor sem deixar esses grupos para trás, garantindo que o futuro seja mais inclusivo? Porque a gente tem percebido, por exemplo, o avanço de tecnologias, o avanço do acesso à informação, como a Madalena tinha falado, alguns temas que eram muito estigmatizados hoje são um pouco menos, mas como que a gente garante que isso chega nessas pessoas que são as mais afetadas, né, por esses problemas? O que vocês acham? Quem quiser começar pode ficar à vontade. Isa, vai lá. Então, acho que assim, claro que aqui, uma coisa muito interessante, né? No meu projeto, toda semana a gente conversa sobre um tema social. E quase toda semana tem que falar assim, gente, estou trazendo esse tema porque eu sei que é importante falar sobre ele, mas reconheço que eu não tenho local de fala. Então, assim, acho que esse é um primeiro ponto, né? Porque eu estou falando tanto agora, eu vou falar de pessoas que não estão incluídas na conversa, sendo que elas não estão na conversa que eu estou falando sobre elas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. E é uma questão de... É muito legal, porque eu sou parte da LALA, né, Academia de Liderança da América Latina, e a gente sempre fala do take space, make space. Então, assim, tome seu espaço, fale, faça barulho, peça pelos seus direitos, mas também crie espaço. Isso é uma coisa muito importante, né? E quando a gente pensa em desenvolver trabalhos sociais, isso falando assim, numa perspectiva de quem faz isso todo dia, é muito mais fácil você conseguir chegar em comunidades que já tem ali a gente chama daquele efeito da manivela, sabe? Que a pessoa já está ali funcionando, ela já está dentro daquilo, ela já... trazer uma oportunidade para alguém que já está aqui hoje, por exemplo, quem está assistindo agora esse bate-papo, com certeza é muito mais fácil do que chegar nas comunidades que são as comunidades das quais a gente está falando, né? Então, o primeiro ponto é ter consciência de quem não está aqui, eu acho, assim, para mim isso é muito importante. Você sempre estar lembrando de tenho que deixar um espaço na mesa porque tem pessoas que precisam chegar aqui. Elas não estão aqui agora, talvez, mas que eu preciso fazer um esforço contínuo para abrir espaço, eu preciso buscar por essas pessoas. E aqui eu falo, né, eu trabalho muito com dar a primeira oportunidade a jovens, porque quando a gente se trata da América Latina, a gente tem primeiro esse mercado de trabalho que está completamente, né, maluco. Para você conseguir um estágio, você precisa de 5 anos de experiência. É o sistema de faculdade, que a gente não sabe quando vai ter prova do Enem, aí tem a prova e não sei isso. Então, assim, tá cada vez mais desigual, mas, ao mesmo tempo, como a gente tem a consciência de que isso está mais desigual, que a gente está tendo esse processo, você tem que ir atrás dessas pessoas. Então, esse seria o meu primeiro ponto. E, assim, reconhecer uma das coisas que eu mais falo, né? A gente desenvolve projetos sociais, a gente chama incubadora de projetos sociais no Garotas pelo Mundo. Então, a gente junta pessoas que escolhem uma frente, um tema, sei lá, educação, meio ambiente, economia, e cria um projeto dentro dessa área. E a primeira coisa que eu falo, gente, vocês podem fazer o projeto do jeito que vocês quiserem, contanto que vocês incluam a comunidade no processo de criar o projeto. Porque é impressionante o quão fácil é você supor o problema de alguém. Sabe, você vai assim, não, com certeza. Por exemplo, tem uma história bem interessante de que a gente estava querendo oferecer materiais escolares para pessoas que estavam tendo dificuldade de estudo durante a pandemia. Então vamos fazer isso, vamos distribuir os materiais, que legal. E a gente pensou assim, tá, então vamos comprar uma linha de materiais, ou vamos fazer uma doação, isso. Aí alguém chegou para a gente e falou, gente, as pessoas que vocês estão buscando, elas não querem, assim, elas querem ter acesso, claro, a materiais de estudo e tudo mais, elas querem aprender, mas vocês precisam também trazer para elas coisas que façam sentido daquele contexto e dar para ela liberdade de escolher aquilo que ela busca. E daí foi que a gente criou o projeto Livro a Livro, né, que a gente distribui estantes no país inteiro, em que a pessoa ela pode escolher aquilo que faz sentido para ela através de doações, de pegue se puder, se precisar e deixe se puder. Então é muito isso de assim, como que você tem que chamar alguém que entenda daquilo para falar sobre aquilo, sabe? É muito fácil. Quantos projetos a gente não conhece, né? De vamos solucionar tal problema, e eles lançam um negócio completamente nada a ver. Acho que até vocês viram que lançaram na pandemia há um tempo atrás aquilo de luvinhas para ajudar mulheres a retirar o absorvente, por exemplo, que virou uma piada na internet. Que você está resolvendo um problema que não existe, assim.
Então, acho que é muito isso, de você ter consciência de quem você é, o que você faz, do que você entende e do que você não entende, sabe? Essa humildade de precisamos conversar sobre isso. Com certeza, acho que incluir as pessoas que vão ser impactadas pelo projeto é super, super importante e criar espaço, né? Adorei essa expressão que você usou, tomar nosso espaço e criar mais espaço, né? Obrigada, Isa. Alguém gostaria de complementar? Eu gostaria de falar sobre compartilhar oportunidades, porque igual a Isa falou, essas pessoas muitas vezes não vão ter consciência de que existem tantas oportunidades aí disponíveis que elas podem se apoderar delas e, né, crescer nesse processo, ajudar a sua comunidade. Então, enquanto jovens que querem, né, mudar o mundo, a gente também pode começar fazendo bom uso das redes sociais, bom uso das nossas redes de contato para compartilhar grandes oportunidades, como essa que a gente está tendo aqui hoje, como projetos que o pessoal aqui toca, e que podem beneficiar meninas, mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, eu sempre gostei muito de compartilhar oportunidades e eu já vi muitas pessoas ao meu redor se apoderando delas e fazendo bom uso e agradecendo. Não, realmente é algo que pode mudar a vida das pessoas. Eu digo que o Global Changemakers foi um ponto de virada muito grande na minha vida e eu poderia nunca ter conhecido porque as pessoas não compartilhavam, por exemplo, mas assim, é muito importante porque existem processos, existem projetos que são específicos para determinados grupos, então tentar chegar nesses grupos, fazer um trabalho que se preocupe mais com como eu estou divulgando isso, como isso está chegando no meu público, eles estão entendendo o que realmente se trata, eu acho que é essencial também para incluir essas pessoas, porque tem que ser acessível, tem que realmente fazer sentido e, claro, igual a Isa falou, jamais supor um problema, porque realmente é muito comum a gente querer pular essa etapa, né? Pular essa etapa de ouvir. Então, a etapa de empatia com o público-alvo do seu projeto, com o público-alvo da sua ação social é essencial, porque só assim você, né, vai criar algo que realmente se adeque a uma necessidade que existe de fato. Mas acho que é mais ou menos nesse caminho que dá para a gente seguir. Todo mundo aqui tem essa capacidade, tem, né, alguns recursos que são disponíveis, então sempre tem essa oportunidade de falar para outras pessoas, de uma grande oportunidade que está ali para ela. Com certeza, Gia, acho que você trouxe um ponto bem prático, né, para todo mundo que está assistindo mesmo. Você soube de uma oportunidade, faz um esforço para que ela chegue em mais pessoas que de repente não vão saber sobre isso, né? Eu acho que acaba se criando uma bolha em que as oportunidades são compartilhadas ali e a gente precisa, acho que, expandir isso um pouco mais, né, e chegar em pessoas que talvez não teriam acesso. O que vocês acham, Madalena e Lucas? Olha, eu Vai posso lá. acrescentar mais uma coisinha, que é uma coisa que eu acho que é muito pequenina, mas que realmente pode fazer a diferença para alguém. Todos os grupos de pessoas são diferentes, portanto não vai haver uma maneira única de nós chegarmos a toda a gente, mas acho que uma coisa que é muito importante é, por exemplo, agora nós estamos todos aqui nesta palestra, neste painel, nesta conversa, uns com os outros. Eu agora a seguir vou estar com outras pessoas e eu vou falar um bocadinho sobre o que aprendi, estimular a conversa sobre o que aprendi, contar a alguém, passar a palavra. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nunca me tinha percebido até há pouco tempo da importância que isso pode ter, porque se calhar é um assunto sobre o qual eu nunca pensei e nunca desenvolvi aquele assunto, mas entretanto alguém vem falar comigo sobre esse assunto, alguém puxa por mim, alguém começa a mostrar aquilo que aprendeu e me dá informação sobre aquele assunto que me faz ter mais vontade de ir pesquisar, de saber mais sobre aquele assunto, de me envolver. Se calhar até posso perceber que existe um problema relativamente àquele assunto e se calhar eu até tenho uma solução para ele. Por isso acho que realmente é muito importante estes espaços aqui que nós fomos falando, são todos muito complementares, eu acho. Mas realmente acho que pode fazer toda a diferença para uma pessoa e sim, nós não vamos conseguir mudar o mundo todo de uma vez, mas pessoa a pessoa, eu acho que isso pode mesmo fazer a diferença. Com certeza, Madalena. Tem um amigo meu que fala uma frase que eu gosto bastante. A frase não é dele, né, claro, mas não consigo lembrar quem falou primeiro. Mas a frase é: o próximo Buda será coletivo. E eu gosto muito dessa frase porque mostra que a próxima grande transformação da humanidade, ou seja lá como você interpreta isso, né,
vai ser em grupo, a gente não consegue fazer transformação sozinho, mas junto a gente consegue, né? Então, eu acho que passo a passo, de pessoa a pessoa, como você falou, Madalena, incluindo cada vez mais pessoas, deixando esse grupo de pessoas cada vez mais diverso, né? Aí sim a gente consegue criar um futuro mais inclusivo, um futuro melhor. O que você acha, Lucas? Estava ouvindo o pessoal falando aqui e eu acho que, assim, uma coisa que a pandemia, pelo menos, me ensinou, né, e acho que esse é um aprendizado que eu também tenho tentado passar, é que existem as barreiras que a gente enfrenta, né, num projeto, numa ação, que são aquelas barreiras que a gente já sabe que elas vão acontecer, mas existem, acho que a pandemia também foi nos trazendo um pouco isso, algumas, ou pelo menos evidenciando, eu acho que isso já estava lá atrás, né, algumas barreiras mais indiretas, um pouco mais difíceis de captar, como, e aí eu falaria um pouco da confiança, né, ou da falta de confiança. Acho que a gente está falando de engajamento de jovens aqui, e antes até mesmo, né, de engajar, a gente, algo que eu fui mesmo aprendendo, é como que muitas pessoas realmente não têm, né, quando acessam conhecimento, né, ou seja, quando sabem de uma oportunidade, quando finalmente conseguem saber disso, talvez não tenham autoconfiança para poder se pensar naquilo, né? Então, eu vejo muito isso mesmo com o próprio ingresso na universidade, né? Às vezes a gente faz ações, eu vi que tem colegas aqui que fazem ações também com o Enem, e às vezes a pessoa ela nem se pensa, né? Possivelmente na universidade, né? Então, é aquela barreira que ela tem a barreira direta, né? O valor, a dificuldade da prova, e as barreiras indiretas também, né? Eu acho que isso tem acontecido já há algum tempo, acho que a pandemia também tem nos evidenciado, né? O quanto que muitas vezes essa sensibilidade, ela é parte do processo, né? Ou seja, você perceber o quanto que as pessoas precisam não só daquilo que é objetivo, né, daquilo que a gente o que já é um super desafio, né, mas como que as pessoas também precisam de apoio, né, dessa construção um pouco coletiva de autoconfiança. Então, hoje em dia eu quase tenho tentado praticar um pouco isso, sabe, de passar a informação, mas junto você passa uma mensagem, olha, ano passado eu tentei e deu super certo para mim, não é tão difícil se inscrever nesse projeto, né, se você precisar de ajuda, eu te mando o meu. E essas pequenas ajudas, eu acho que elas têm se transformado num grande diferencial mesmo, sabe? E acho que uma outra coisinha para poder responder a tua pergunta sobre como, né, avançar sem deixar ninguém para trás, eu acho que isso é algo que eu, né, me engajo muito, essa ideia de quando a gente trabalha com grupos minorizados ou com grupos vulnerabilizados, às vezes a gente pode ser levado a pensar que a gente está trabalhando com uma parte do todo, né? Você fala, mas eu estou trabalhando com a minoria ou só com uma parte desse todo. Mas eu acho que o que a luta por direitos, né? A Madalena falou bastante disso. O que a luta por direitos também nos ensina é que quando a gente luta por grupos minorizados, a gente está lutando por todo mundo, no fim das contas, né? Então, eu costumo falar um pouco isso, né? Que o dia que o Brasil der certo para uma travesti, é porque ele teve que dar certo para todo mundo antes, né? Porque não é porque eu estou lutando só por elas, mas eu estou lutando pela melhoria de direitos que precisa ser tamanha a ponto de chegar ali naquela fronteira de uma pessoa que é extremamente vulnerabilizada, né? Então, quando consegue chegar ali, talvez é porque já tenha chegado para um monte de pessoas antes, né? Porque é assim um pouco como as coisas vão funcionando também. Então, acho que a luta, no fim das contas, por, né, essa luta contra as desigualdades, ela não é uma luta de uma minoria, mas é uma luta pelo todo mesmo, né? Pelo menos como eu tendo a enxergar. Com certeza. Nossa, que bonita essa visão, Lucas. Obrigada mesmo por ter compartilhado. Alguém mais quer adicionar mais alguma coisa ainda nesse tópico? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, porque eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Pode ir, Isa, vai lá. Uma coisinha assim que eu não falei, mas eu acho que era importante ter falado, porque às vezes fica uma impressão estranha, né? De uma questão também de quando eu falo da gente trabalhar com as comunidades, eu também acho importante a gente ressaltar que isso é necessário fazer para a gente não se ver como salvadores, sabe? Eu não acho, eu realmente acredito que ninguém aqui se acha um salvador. E eu acho que isso é importante no sentido de, primeiro, se você quer fazer uma mudança de longo prazo, né, que tem um impacto que dure, você tem que mudar e você tem que entrar em contato com a comunidade, assim, a comunidade tem que incorporar aquela mudança como parte da vida dela e tocar aquilo. Mas, acima de tudo, entender que, assim, a gente não tá... Nós não somos, assim, pessoas XYZ que estão tratando de pessoas necessitadas, sabe? Somos pessoas nos relacionando e nos dando suporte das diferentes formas que isso pode acontecer, né? Então, não é porque eu estou ajudando uma pessoa que está numa situação mais complicada ou que, às vezes, eu tenho menos problemas em relação àquilo,
que eu sou melhor do que aquela pessoa de qualquer forma, ou que aquela pessoa não esteja, às vezes, contribuindo mais para mim do que eu tô para ela, né? Então, acho que esse, assim, é um detalhezinho muito importante de mentalidade que é bom ter nos trabalhos que a gente desenvolve. Com certeza, Isa. Obrigada por adicionar. E, gente, a Madalena trouxe essa questão, né, da saúde mental, que era um outro tópico que eu queria trazer para vocês hoje, e falei para vocês que a gente tem conversado bastante sobre isso aqui no evento. Então, tem uma pergunta para vocês, um pouco relacionado a isso, assim. Todos vocês aqui, assim como o público que está assistindo, são agentes de mudança, que querem mudar o mundo para um lugar melhor, querem torná-lo um lugar melhor. E eu acho que o que acontece muitas vezes é que a gente acaba olhando para todas essas questões que a gente está discutindo aqui, de inclusão e de desafios e tudo mais, e a gente acaba se sentindo um pouco pequeno demais, né? Acaba carregando essa responsabilidade toda sobre os nossos ombros, e às vezes isso pode ser muito pesado. Como que vocês cuidam de vocês? Como que vocês permanecem bem para poder olhar para essas questões, para poder olhar para o outro e fazer isso com qualidade, com presença e tudo mais? Como que vocês fazem para se cuidar no meio disso tudo? Eu acho que eu posso começar essa. Uma coisa que eu gosto muito, foi algo que eu aderi na minha vida, é a autocompaixão. Então, quando você está diante de uma situação em que, né, você vai se sentir um pouco incapaz, um pouco impotente, porque realmente é uma situação desafiadora, tudo que a gente está passando. Todos os dias a gente é desafiado a pensar, nossa, será que realmente o que eu estou fazendo está chegando nas pessoas que eu quero? Está realmente mudando algo no mundo? Você tem que ter esse momento de refletir, né? De que todo trabalho, ele vai se somando a vários outros trabalhos, e aí você começa também a buscar outras referências. Isso foi algo que me ajudou. E também lembrar que eu estou aqui, eu estou tentando várias coisas diferentes e tentando levar várias frentes ao mesmo tempo, né? A gente tem que se cuidar, ter igual quem falou é a Madalena, que falou da saúde mental. Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque antes de cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente mesmo, né? Senão os projetos não andam. E é muito fácil a gente desenvolver algum tipo de né, problema relativo a isso. Então, por exemplo, eu gosto bastante de exercício físico, tenho tentado praticar mais, inclusive inspirado pela Yasmin, que posta seus stories lá, fazendo a yoga dela, maravilhosa. E eu acho bem importante essa parte de você ter outras coisas que te dão esse equilíbrio, né? Então, nunca se esquecer de você e também ter esse momento de autocompaixão, de olhar para si e falar, não, tá tudo bem, esse é o meu limite, eu tô dando o meu melhor, é uma situação atípica, né? Tem que considerar vários pontos das circunstâncias que você está vivenciando para poder continuar. E se você está cansado, descanse. Acho que o progresso ele também não é só feito de momentos em que você vai estar bem e realizando tudo, o seu projeto ele pode ter um momento também de pausa. Eu acho que é importante, se você vê que não está dando para levar, porque afinal, no final, é a soma de tudo que vai fazer toda a diferença, né? E, inclusive dos momentos em que a gente não está tão bem e está aprendendo com esses momentos, né? Com certeza. A gente não está sozinho, né? Acho que quando a gente percebe isso é muito bom, quando a gente consegue reconhecer nossos limites. Acho que o que você falou sobre mexer o corpo, né, e descansar e tudo mais, atender a necessidade do corpo também, eu acho que ajuda muito a gente manter a nossa saúde mental bem. As coisas não estão separadas, né? O que vocês acham, gente? Alguém mais quer comentar? Lucas, se quiseres, por mim tudo bem. Pode ir, Madalena. Ok, obrigada. Pronto, olha, este é um tema que me é mesmo muito querido. Eu acho que todos concordamos e estas conversas são mesmo boas porque nós temos todos alguma coisa em comum e falar com pessoas que estão numa direção parecida com a nossa, que querem fazer alguma coisa para tornar o mundo um bocadinho melhor, não é que o vamos salvar, como a Isabela estava a dizer, acho que não podemos ter essa responsabilidade nos nossos ombros, mas vamos tentar fazer alguma coisa para ser diferente e saber que há outras pessoas que estão a fazer esse caminho connosco, mesmo que a milhares de quilómetros de distância, é mesmo muito bom, e acho que isso é um dos primeiros passos para manter um caminho saudável neste caminho que é tentar fazer uma mudança, não é? Partilhar as experiências, partilhar aquilo que nós vamos fazendo, aquelas que são as nossas frustrações, aqueles que são as nossas maiores limitações, porque é muito fácil desmotivar, no fundo é um bocadinho aquilo que a Yasmin estava a dizer, que nós
parece que damos um passo para a frente e de repente ligamos a televisão e o mundo já deu 3 passos para trás e nós parece que somos insignificantes no meio disto tudo e que estamos aqui a tentar lutar e nada acontece, mas a verdade é que as coisas acontecem, se calhar não a uma escala global, mas na nossa comunidade, junto das pessoas com quem nós estamos, e eu acho que esse sentimento e que esse olhar positivo também ajuda muito. Tentar não ter um complexo de Salvador, mas um complexo, não um complexo, mas uma ideia de gerar mudança à minha volta. Acho que isso pode ser suficiente para aquilo que nós queremos fazer, e não esquecer que, como a Giovana estava a dizer, que nós somos uma peça do puzzle, portanto, a partir daqui desencadeia-se uma reação em cadeia e a informação que nós demos a alguém, se calhar vai parar a outra pessoa noutro continente e nós nem sequer sabemos como é que ela chegou lá, mas ela chegou, isso é mesmo maravilhoso. Portanto, partilhar, tentar não ter este grande complexo de Salvador e gerar mudança à nossa volta. Conhecer os limites do nosso corpo é muito importante, e respeitar mesmo o nosso corpo. Se sentimos que estamos cansados, que atingimos o nosso limite, que não conseguimos mais, então não é por nós pararmos um dia ou 2, ou por irmos jantar fora, ou por vermos um filme, não é por isso que as coisas vão deixar de acontecer, e se calhar no dia a seguir já vamos ter mais força, mais motivação para continuarmos sempre em frente, e eu acho que isso é mesmo muito importante. Pronto, esta questão do exercício físico é um grande escape para toda a gente, e tentar ter hábitos de vida o mais saudáveis possíveis. Eu sei que às vezes é um bocadinho difícil ter motivação, mas pronto, tentar ter uma prática de exercício físico mais regular, para também nos distrairmos, e quando estamos a fazer exercício, o que eu falo com muitas pessoas que sentem o mesmo, é que estamos focados num objetivo muito concreto, que é realizar o exercício físico, e tudo à volta parece que desaparece. E isso também é muito bom para nós e para o nosso corpo, ganhar esses hábitos assim mais regulares. Ter bons hábitos de sono também é muito bom. Também nos ajuda a sermos mais produtivos, a descansarmos mais, e pronto, e vou parar com a palestra de medicina agora e vou-vos deixar, mas pronto, estes são os meus conselhos acima de tudo, para se respeitarem, e que todos juntos acreditem que nós vamos conseguir e vamos chegar lá. Com certeza, gente, não sou eu que estou falando, é uma médica, viu? Que o descanso faz parte da produtividade, que uma coisa não anula a outra, e que a gente precisa respeitar esses limites. Lucas, você ia complementar? Não, foi ótimo a Madalena ter chegado antes, porque aí eu já fiquei um pouco tranquilo também. Que bom que Madalena Médica já nos está dando algumas dicas aqui. E eu falei, nossa, eu tô seguindo, que bom, já tenho um pouco de parâmetro. Mas olha, eu acho que eu ia complementar muito nesse sentido, primeiro, né, de a gente se vê dentro de algo um pouco maior do que a gente, né? Então, acho que quando você diz isso, né, acho que talvez tenha sido, não sei se foi Giovana, se foi Madalena, alguém que falou, olha, às vezes a gente se sente tão pequeno, né, perto de tudo que está acontecendo, e acho que são esses momentos que a gente pode realmente, né, praticar aquela gasta palavrinha chamada alteridade, né, e pensar mesmo como que existem pessoas que estão, né, junto com a gente, seja nesse sentido mais geracional, né, ou seja em outros sentidos também, em outros sentimentos de pertencimento, que a gente também pode ter com outras pessoas, né, regional, enfim, de gênero, raça, uma série de outros pertencimentos, como que a gente vai se vendo, né, nesses coletivos, e vai também entendendo que não é só a gente, né? Então, é quando você consegue olhar para uma outra pessoa e fala, tá pesado também para você, né? Então, tá pesado também para mim. Eu acho que isso vai, pelo menos, nos ajudando a não desistir, ou se desistir, porque desistir também faz parte do processo, né? Mas a resgatar, né? A voltar em algum momento. E acho que eu ia falar 2 coisas um pouco mais específicas. A primeira, sobre o erro, né? Eu acho que é algo que me ajuda muito, tem me ajudado muito, é abraçar o erro, né? Como uma forma aí de cuidar de mim. Então, assim, aceitar mesmo que a gente erra em uma série de aspectos, né? A gente erra tanto em sentidos mais práticos, os erros da vida prática mesmo, uma tarefa que você atrasou, ou erros um pouco mais até significativos mesmo, né? Uma forma de abordar alguém, uma mágoa que você pode ter gerado. Mas eu acho que a gente também, né, acaba se cobrando muito sobre nossos erros, e acho que as redes sociais também às vezes fazem um pouco isso, né? A gente tem que se expressar de uma tal forma em que errar
é cada vez um pouco mais difícil, assim, a gente começa a se punir muito também se a gente erra, né? Então, eu acho que a gente, conforme a gente vai aprendendo, né, que o erro, ele é, claro, super importante, mas o que você faz depois do erro, né, é tão importante quanto, ou seja, se você vai mudar a sua postura, se você vai reparar, de repente, algum dano que você cometeu, né, ou se você vai continuar mantendo aquela postura, talvez a gente consiga, né, sair um pouco dessa fixação tão grande que a gente tem com o erro. E acho que outra coisa, talvez, é o menos, né, junto com o erro, o menos, porque acho que uma coisa que a gente acabou, né, se estimulando na pandemia é que a gente pode fazer muita coisa, né? E isso acaba gerando, às vezes, muita ansiedade também. Então, tudo bem a gente não conseguir fazer tudo aquilo que a gente se planejou, né? Eu acho que os planejamentos realistas também vão nos ajudando um pouco nesse sentido, né? Às vezes a gente fala, nossa, no começo do ano eu vou impactar 1 milhão de pessoas. E aí você chega na metade do ano e fala, nossa, gente, mas se eu impactar 100, já tá, assim, muito bom porque eu consigo fazer, né? Então, acho que a gente também pode ir super aceitando, né? Que o menos, ele não significa, né? O menos, muitas vezes, não significa pior, né? Às vezes é o contrário. Às vezes o menos, ele pode, inclusive, ser uma melhor dedicação de energia, uma melhor dedicação, né, de tempo. E acho que, por fim, assim, eu falaria um pouco sobre o presente. Eu adorei também, adoro, às vezes, ver as dicas da Yas sobre yoga no Instagram, porque eu tenho também usado a yoga como uma forma, de certo modo, eu acho que Madalena também falou disso, né? De a gente se encontrar um pouco no presente. Eu acho que um desafio também de viver na tela é que a gente vive 10 mil coisas ao mesmo tempo, né? E aí, quando a gente foca num exercício, né? Yoga tem me ensinado muito isso. Quando você foca 2 minutos em fazer uma postura, você fala, nossa, gente, dá para pensar em uma coisa só, né? Eu nem sabia mais que minha cabeça pensava numa coisa só, porque agora eu penso em 15 só, eu só sei trabalhar assim, né? Mas isso é muito bom para a gente também. Então, tem sido algumas das coisas que eu tenho feito aí, tem me ajudado. Nossa, bom demais, Lucas. Eu concordo muito com o Thales. Ele colocou ali que cada mensagem que vocês estão falando é mais necessária do que a outra. Eu acho que é exatamente isso. Então, muito obrigada. Acho que todos nós estávamos precisando nos relembrar, né, dessas coisas. Isa, você quer complementar com alguma coisa sobre isso? Eu quero, Yas, obrigada. Tem uma coisa que o Marcelo da Lala sempre fala, o Antônio também fica na minha cabeça, quem já ouviu vai lembrar provavelmente, que é assim, você cuida da sua comunidade externa como você cuida da sua comunidade interna. Então, se você não consegue... se você, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fala assim, que às vezes ela tem um pouco de dificuldade em delegar tarefas, mas que quando ela vai cuidar dela mesma, ela acaba sendo uma pessoa, tipo, muito dura com ela mesma, sabe? Ela é uma pessoa que se cobra, assim, para fazer o máximo e tudo mais, e ela acaba sendo assim com as pessoas, e às vezes acaba não sendo a coisa mais confortável no dia a dia de trabalho. Então, se você está vendo algum problema no seu trabalho, no seu projeto, muito provavelmente é uma tendência que você tem com você mesmo. Então, talvez compense você dar um passo para trás, falar, nossa, realmente, assim, ó, a gente não está cumprindo as metas, mas eu não estou conseguindo cumprir as minhas metas pessoais, sabe? Por que eu não estou conseguindo? Porque eu não me dou tempo para descansar? Será que eu não estou faltando com a minha equipe para eles terem tempo de respirar e se conectar? Então, acho que isso é uma coisa que, para mim, é muito relevante. Outra coisa que, assim, quando você trabalha, né, nessa área social, a gente fica sempre com isso de impacto. Ah, impacto, impacto, impacto. Parece que vicia na nossa cabeça o tempo inteiro. Quase que vira, assim, um capitalismo da boa vontade, né? Eu acho que é uma coisa engraçada. Não era a intenção, mas acabou virando, porque você sempre pensa, não, mas se eu fizer assim, impacto mais pessoas, eu não sei o quê. E voltando no que o Lucas falou, que melhor fazer 100 bem feito do que 1 milhão e no final não ter um efeito tão grande. E nisso eu quero reiterar a importância de celebrar as pequenas vitórias. Porque, assim, nossos problemas são gigantes. A gente está resolvendo coisas enormes. E, às vezes, a gente esquece que, você tirar um sorriso de alguém, você fazer uma piada que dê certo, já está no bom caminho, entendeu? Já é um primeiro passo que funciona. E, às vezes, você também acaba sendo uma pessoa tão... Claro que todo mundo aqui é muito focado numa meta grande, mas, às vezes, a sua equipe precisa que você comemore aquela pequena vitória com eles. Porque o que para você foi uma pequena vitória foi um esforço de semanas para algum membro da equipe, sabe? Eu falo isso, por exemplo, que a gente terminou agora um manual do Garotas para ajudar a galera a desenvolver os projetos. E, assim, para algumas pessoas, pô, é só um manual, cara, é só um documento, tá? Mas eu vi que eles ficaram horas e horas e horas esses últimos meses fazendo design,
e fazendo call de madrugada, passaram o final de semana se esforçando naquilo. Então, cara, é o nosso manual, com a nossa cara, com o nosso nome, não é qualquer coisa, sabe? É uma pequena parte do nosso legado e a gente tem que lembrar disso. E outra última coisinha, assim, que essa também eu aprendi com o Marcelo da Lala, nunca mais esqueci, que uma tendência que nós, pessoas que queremos fazer o bem, temos é que a gente quer fazer tudo certo sempre, né? Eu quero ser uma pessoa sustentável, eu quero usar sempre todos os pronomes certos e tratar todas as pessoas com as denominações certas. Ao mesmo tempo, eu quero ser a pessoa que só vai comprar roupa sustentável. Então, assim, é muita coisa. Tipo, é uma mudança, um estilo de vida muito radical. De você vai no McDonald's, o cara... Você primeiro, nossa, eu estou comendo no McDonald's. Já começa a suar frio, entendeu? E eu acho que uma coisa importante que a gente sempre tem que trazer é... Claro que a gente tem que ter um esforço e nos corrigir naquilo que a gente faz errado o máximo possível. Pô, parar de pedir o canudo, me esforçar sempre para usar os pronomes certos das pessoas e por aí vai. Mas também é importante a gente lembrar de, assim, escolher as nossas lutas. Eu não vou conseguir resolver a fome no mundo e, ao mesmo tempo, acabar com a indústria da moda e não vai dar. Então, você tem que ver o que é a sua causa. E, gente, eu tô falando isso pra mim. Porque eu sou a pessoa que tá, tipo, eu tô em 4 ONGs agora, sabe? Então, em cada uma com uma proposta diferente. Então, o primeiro foco é, mas o que eu quero tirar de tudo isso e qual é o meu propósito e como eu vou direcionar as minhas ações para esse propósito e que eu vou, sim, fazer um esforço em outras áreas, mas eu tenho que entender que não dá para ser perfeito. Eu não vou conseguir manter minha composteira em casa e sempre lembrar de levar minha eco bag. Às vezes a gente vai cometer deslizes e tá tudo bem, sabe? Tem uma frasezinha que fica na minha cabeça sempre, que é: pessoas ruins não se importam se elas são boas pessoas. Então, se você se pergunta, será que eu sou uma pessoa boa? Você já é uma pessoa boa. Porque se você fosse uma pessoa ruim, você nem ia se perguntar isso. Então, se você algum dia teve que pegar uma sacola de plástico no mercado, você fica, meu Deus, eu sou uma pessoa horrorosa. Se você tá tendo essa preocupação e você não quer repetir isso, você já tá no caminho certo. Boa, acho que começamos e finalizamos com autocompaixão, né? E aceitar nossos limites, e entender que a gente é um de um todo, né? Acho que vocês falaram um pouquinho da yoga, e a yoga fala muito isso. Yoga significa a união do todo, né? Assim como a gente não é uma pessoa separada no trabalho, na vida pessoal, em tudo como a Isa falou, né? O que acontece dentro influencia o que está fora e tudo mais. E acho que cada vez mais a gente tem que buscar essa compreensão de nós mesmos em todos esses espaços e se aceitar como a gente é, sempre buscando ser um pouquinho melhor. Gente, a gente está caminhando para o fim dessa conversa. Infelizmente, para mim, passou voando. Até assustei aqui quando eu olhei o relógio. E aí eu queria finalizar com as últimas palavrinhas de vocês. E tem um dos meus poetas preferidos, Manuel de Barros, ele fala: o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. Ele fala: é preciso transver o mundo. Qual é o mundo melhor que vocês transveem, ou o futuro melhor que vocês imaginam? E aí, com isso, a gente vai finalizar. Vamos começar com o Lucas agora. Ai, que difícil essa pergunta, Yas. Caramba, eu vou pensar um pouquinho sobre ela. Mas olha, vamos então de repente mesmo. Eu acho que um mundo possível é um mundo onde ele consiga fazer sentido de fato para todas as pessoas, né? Acho que o mundo de hoje em dia ele ainda tem feito sentido para muito, né? Sentido para muito pouca gente, em detrimento de muita gente que acaba sofrendo para que esse mundo sirva de fato para uma minoria, né? Então, eu acho que um mundo que sirva para todo mundo, ele precisa servir para todo mundo mesmo, né? E aí eu acho que para a gente poder fazer isso, a gente vai ter um longo caminho pela frente, mas eu acho que o que a gente já tem, né, é uma força que é maior do que a nossa vontade, né? Que é a força de quem, enfim, de todo mundo que já lutou e que já nos trouxe também, de certo modo, até aqui, né? E de todo mundo que ainda vai vir junto. Então, eu acho que com essa força, os desafios, por maiores que eles sejam, eles, pelo menos, se a gente não tem certeza que a gente vai superá-los, a gente tem certeza de que a gente vai fazer um excelente trabalho tentando, né? Então, eu ficaria por aí. Boa, adorei. Madalena, o que você acha? É uma pergunta mesmo difícil, mas claro que nós queremos sempre e idealizamos sempre um mundo perfeito e um mundo onde tudo seja exatamente como deveria ser, mas eu acho que talvez isso ainda demora um bocadinho mais a conseguir do que aquilo que eu consigo ver, prever ou transver.
acho que acima de tudo espero que seja um mundo inclusivo, um mundo em que não existam as minorias, em que nós não tenhamos que falar para as minorias e que sejamos todos uma grande maioria e que sejamos unidos. Acho que gostava muito de ver ainda isso acontecer com os meus próprios olhos, se calhar já não vou poder, mas se um dia alguém puder, acho que isso vai ser perfeito. O perfeito à nossa maneira, à maneira que nós conseguimos. E acima de tudo também um mundo com uma humanidade que respeita a natureza. Eu acho que isso é fundamental com tudo o que nós estamos a viver agora, porque nem faz sentido de outra maneira, e se não o fizermos também não vamos ter a oportunidade de ver este mundo transformado como nós tanto queremos. Não é um mundo perfeito, mas é um mundo que, como nós podemos e com as nossas imperfeições humanas, mas o melhor possível. Legal, Madalena, obrigada. Gi, o que você acha? Bom, vamos lá. Realmente pergunta desafiadora, mas eu tenho 2 pontos que eu acho importantes. O primeiro deles é que eu acho que o mundo realmente que seria possível, ideal, seria um mundo onde as pessoas não têm medo. Não têm medo de ser quem elas são, não têm medo de viver a vida como elas querem, né? Isso toca muito no ponto que o Lucas já falou e a Madalena também, das minorias, né? A gente nunca pode esquecer que tem pessoas que têm medo de ser quem elas são. Por causa de preconceitos, por causa de estruturas que ainda estão aí. Então, acho que um ponto muito importante para o mundo ideal, para o mundo que seja mais, que abrace mais essas pessoas e acolha, ao invés de deixar todo mundo com medo, de deixar todo mundo com traumas. Então, eu espero muito que a gente caminhe cada vez mais para uma preocupação maior sobre a nossa relação com as pessoas, sobre os traumas. Então, trabalhar a parte da saúde mental, sem dúvidas, é essencial para esse mundo que a gente quer, um mundo onde as pessoas sejam mais sensíveis também a esses pontos. E uma outra coisa que eu acho bem bacana é que a gente tem que sempre estar incentivando as outras pessoas e inspirando pessoas nesse processo de tentar deixar cada dia melhor o mundo. Então, o mundo ideal onde as pessoas trabalhem todos os dias para deixar tudo que a gente está aqui convivendo, essa realidade, um pouquinho melhor. E realmente, igual a gente estava comentando, um trabalho que ele pode não chegar a 1 milhão de pessoas todos os dias, mas se ele chegar em uma pessoa e transformar aquela pessoa, ela tem o potencial de transformar uma geração, né? A gente está sempre trabalhando em rede, não podemos esquecer do impacto que você tem. Então, acho que para quem está buscando atuar todos os dias com isso, nunca se esqueçam de que a gente está num grande sistema, né? E que cada impacto que você causa, ele pode, né, se multiplicar através de outras pessoas que têm outros recursos ou outras oportunidades. É isso, pessoal. Com certeza, Gi. Obrigada. Para a gente finalizar, Isa, qual é o mundo que você transvê? Meu pai, essa pergunta, hein, Yas? Olha, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que uma das organizações que eu trabalho sempre fala, que é a IME, é uma organização australiana, que é, se você mira na lua, você vai com certeza acabar entre estrelas, sabe? Tipo, you can help but end up in stars. Então, se a gente mirar nesse mundo muito, 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 muito top, pelo menos um mundo melhor a gente consegue. E eu acho que isso é um bom começo, assim. E para mim, parte muito disso de possibilidades, assim, as pessoas saberem que possibilidades existem e terem suporte para acreditar nelas. Porque acho que hoje em dia o problema é mais embaixo, assim, o problema não é nem executar as coisas, as pessoas nem acreditarem que executar aquilo que elas têm vontade é possível. E eu falo isso muito vindo do meu contexto, sabe? Quando você é do interior, você sente que, assim, a sua vida é aquilo, você vai viver a mesma vida que as pessoas à sua volta, você vai ficar na mesma cidade, morando na mesma casa. Não que isso seja um problema, aliás, se essa é a vida que alguém quer, não tem problema algum, mas... por exemplo, quantas, sei lá, artistas, astronautas, cientistas, escritores a gente acaba perdendo porque eles nem acreditam na possibilidade de realizar aquilo que eles querem realizar. E isso entra até nas questões, como a gente falou de novo, das minorias, né? Que às vezes as pessoas não acreditam por esses motivos do preconceito, por esses motivos, né, de questões socioeconômicas e por aí vai. Então, acho que o mundo que as pessoas possam sonhar, e assim, sonhar com esperança, sabe? Tipo, você não vai simplesmente pensar, eu gostaria de ser uma atriz. Aí você pensa, meu, como que alguém que veio de onde eu venho vai virar atriz, sabe? Que coisa. Então, que pelo menos você possa, assim, cultivar os seus sonhos e ter suporte para isso. E só uma coisinha, aproveitando, desculpa, Yas. Falando em cultivar sonhos, em apoio e tudo mais,
As minhas duas organizações estão aceitando membros, tá, gente? Então, se alguns de vocês aí querem começar um projeto social e, tipo, vocês querem suporte para desenvolver alguma coisa, ainda mais o Garotas, que é uma incubadora de projetos, então a gente quer que vocês desenvolvam o que vocês querem desenvolver, vão deixar meu e-mail, manda mensagem, tá bom? Que eu acho que já é uma ação mais prática que a gente pode tirar de hoje. Boa, façam isso, gente. É esse mundo que não só nós imaginamos, como estamos construindo, né? Então, muito obrigada, gente, por estarem aqui. O papo foi incrível, estou saindo super inspirada. Tem algumas mensagenzinhas para vocês ali no chat, agradecendo também a conversa. Gente, obrigada mesmo. Seguimos em contato. Obrigada por fazerem parte da nossa rede, por serem pessoas tão incríveis. Pessoas, antes de tudo, antes de qualquer coisa que vocês fazem. Vocês são seres incríveis, então muito obrigada por isso. Muito obrigada pelo trabalho de vocês também. E é isso, galera. Continuem com a gente aqui na programação do terceiro dia do Summit. Agora, daqui a alguns minutinhos, daqui a 15 minutos mais ou menos, a gente vai ter a nossa sessão de fechamento, que está bem especial. Vocês não podem perder. Mas depois disso, a gente ainda tem algumas sessões, alguns workshops e uma sessão de networking também preparada para vocês. Então, a gente se vê já já. Obrigada, pessoal. Um beijão. Maravilha, Muito pessoal. Foi um obrigada. prazer. E aproveitem o resto do Summit. Sem dúvidas. Tchau, tchau. Adeus, beijinho, foi um prazer. Tchau, gente. Tchau.